você que está conosco. Biologia, Ciência da Natureza, professor Cornélio, professor Nascimento na área, educadoresdoenem.com.br. História, Biologia junto, interdisciplinaridade e contextualização. E hoje nós vamos estar discutindo uma temática muito importante que já caiu no Enem e que, na verdade, eu diria que é um tema muito quente. Por quê? Porque fala de uma coisa muito importante que são o quê? Doenças, epidemias, pandemias e assim por diante. E aqui nós temos um caso que marcou a história da humanidade. Provavelmente é a doença que mais matou num período. Provavelmente não, é a doença que mais matou num período. Dizimou um terço da população europeia, né? É muita gente. É muita gente. E se a gente pensar, Nascimento, se antes de resolver a questão, uma coisa interessante, nós temos, provavelmente a doença que mais matou na história da humanidade é a tuberculose. Se a gente pensar, a tuberculose, ela mata até hoje. Todo dia morre alguém com tuberculose no país. Assim como doenças antigas, que foram descritas já na Bíblia, lá como a lepra, ainda existem. Por exemplo, a Índia é o país do mundo que mais tem casos de lepra. O Brasil é o segundo país do mundo com mais casos de lepra. Então, na verdade, enfermidades que persistiram ao longo da história. E é interessante se nós avaliarmos que normalmente grandes epidemias, as pandemias, elas estão associadas a fatores, que estão ligados às condições inadequadas de uma população. Então, geralmente pode ser o quê? Uma falta de saneamento básico, higiene, educação sanitária, Pode ser a pobreza de um modo geral. E isso, na verdade, se vê ao longo de toda uma história. E também pode estar ligado ao desconhecimento da população. Então, na verdade, aqui a ciência trouxe luz às trevas, literalmente. Então, o conhecimento de algo a mais faz com que você possa desenvolver uma tecnologia que possa, de repente, parecer tão simples, Agora, resolver um problema que no passado era o que se desconhecia. Como, por exemplo, quantos que morriam nas guerras porque não existia um antibiótico, Exato, até a invenção da penicilina, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, Quantas pessoas foram salvas por conta disso, E quantas doenças deixaram de ser fatais, por conta da invenção disso, então, realmente. E nesse item do Enem, nós vamos falar de uma doença que aconteceu no século XIV. Portanto, você tem que pensar, que é bem legal, professor, como nós temos batido muito na tecla no Educadores do Enem, a contextualização. Perfeito. O aluno tentar imaginar o que era o século XIV, não tentar imaginar século XXI e colocar a doença aqui. Porque é interessante, a doença que nós vamos tratar agora é peste negra, ou peste bubônica. Perfeito. E você tem acompanhado recentemente, nas últimas semanas, que a peste negra ela voltou em vários lugares. E a preocupação é tão grande assim? Não. Por quê? Porque tem tecnologia. Mas ela pode ser grande em alguns lugares onde as pessoas não têm acesso a essa tecnologia. E aí sim nós podemos ter grandes problemas. Inclusive, nos mesmos lugares de onde ela veio, ainda temos grandes problemas que está se preocupando hoje. Poxa, superpopulação, falta de higiene, rato, etc, etc. Vamos lá para o item então que diz o seguinte. Olhem só. A peste negra dizimou boa parte da população europeia, com efeitos sobre o crescimento das cidades. O conhecimento médico da época não foi suficiente para conter a epidemia. Na cidade de Siena, Agnolo de Tura escreveu: as pessoas morriam às centenas, de dia e de noite, e de todas eram jogadas em fossas cobertas com terra, e assim que essas fossas ficavam cheias, cavavam-se mais. E eu enterrei meus 5 filhos com minhas próprias mãos. É muito forte isso, muito professor forte. Que texto forte. E morreram tantos que todos achavam que era o fim do mundo. A questão, o enunciado aí, o texto do Agnolo de Tura já dá uma ideia do drama, o que está sendo vivido, o contexto ali. O testemunho de Agnolo de Tura, um sobrevivente da peste negra, que assolou a Europa durante parte do século XIV, sugere que, vamos lá, o flagelo da peste negra foi associado ao fim dos tempos. A igreja buscou conter o medo da morte, disseminando o saber médico. C. A impressão causada pelo número de mortos não foi tão forte porque as vítimas eram poucas e identificáveis. Houve substancial queda demográfica na Europa no período anterior à peste. O drama vivido pelos sobreviventes era causado pelo fato de os cadáveres não serem enterrados. Professor Cornélio! Em se tratando da crise dos séculos, vai mudar a cara da Europa, séculos XIV, século XV, Nós temos uma aula inteirinha sobre a crise dos séculos XIV e XV
aqui no Educadores do Enem. Então, quando a gente pensa na peste negra, a gente fala da peste negra, afinal de contas, muita gente associou, né? A peste negra é o rato que transmite. E não é verdade, né? Não se trata, né? Nós estamos falando de um contexto século XIV, século XV, né? Que, ok, ocorria uma proliferação enorme de ratos por falta de higiene, falta de saneamento adequado nas cidades. Houve um boom, né? As cidades cresceram muito no século XIV, século XV, e não houve uma estrutura adequada, né? Uma estrutura sanitária adequada para abrigar esse crescimento populacional do século XIV e XV. Aí, é claro, sujeira nas ruas, proliferação dos ratos. Mas, afinal de contas, professor, o que o rato tem a ver com a tal da peste negra? Interessante que ele não é um rato europeu, né? Ele veio com as comprinhas que foram feitas, né? Exatamente. E não é o rato comum que nós temos nas cidades. Na verdade, é um rato mais selvagem. No entanto, ele veio junto e ele encontrou o quê? Condições favoráveis, porque quando uma espécie é introduzida no ambiente que não é dela, a gente chama ela de exótica. E quando encontra condições favoráveis, às vezes não encontra um parasito, às vezes não encontra um predador natural, e encontra condições de multiplicação muito rápida, ele faz festa. E foi o que aconteceu. Só que os ratinhos também sofriam. Os ratinhos também eram afetados, porque junto com o rato vem uma pulga. E essa pulga picava o rato e transmitia uma bactéria chamada Yersinia pestis. E essa bactéria provocava no rato, é como se fosse uma sepse, uma infecção generalizada. De um modo geral, nós tínhamos aí, né, parado dos rins, e o indivíduo sobrevivia em torno de 24 a 36 horas. Caramba! Então era coisa muito, muito rápida. E as pessoas, elas tinham feridas, os chamados bubões, que o pus escorria. Então, por isso que foi conhecido também por peste bubônica. Né? É por isso os o nome, bubões, então, os bubões. E também por peste negra, né? Isso, porque eram pretos, né? Exatamente. Peste negra ou peste bubônica. E esse negro pode ter até uma outra conotação, né? Porque as pessoas achavam, não, está acabando o mundo. Então a coisa está ficando negra, porque na verdade, nesse contexto. Se nós pensarmos num contexto extremamente religioso nessa época, né? Sim. As pessoas no começo, quando começaram a morrer disso, realmente é porque não rezou, é porque não. Mas quando começou a morrer membros da igreja, né? Quando começaram os padres, bispos, tem alguma coisa errada. É o fim do mundo, é o fim do mundo, E é até interessante, porque essa ideia ela acabou se avolumando, porque as pessoas com medo, elas se escondiam nas igrejas. Exato. E aí, né? Aí isso reforçou um pouco a ideia que não, né? Lá então eu tô seguro, etc. Mas daí que as pessoas começaram a morrer também, aí tiveram que, na verdade... E as pulgas e os ratos não identificavam se era uma igreja, se não era, não queria nem saber que local que era, né? Exatamente. A partir do momento que o rato morria, a pulga ia procurar um novo hospedeiro, né? Ia procurar um corpo quente ali que pudesse, né? Enfim, e aí acabava picando o ser humano, né? E o ser humano morria em pouco tempo. E é interessante, professor, tinha uma história das máscaras, né? Sem dúvida alguma. Como não sabia o que estava acontecendo, para fazer o tratamento, né? Os médicos da época usavam aquelas máscaras, né? Para colocar algumas ervas que eles achavam que poderia impedir, né? De repente achavam que poderia ser pelo ar, né? Que estava sendo transmitido isso, né? Então eles usavam umas roupas pretas para não ter contato, né? Enfim, chapéus para se proteger. E muitos começaram a associar com Cavaleiros do Apocalipse. Olhava aquela figura daquele médico vindo, né? Para tratar alguém ou simplesmente para tentar identificar o que estava acontecendo, tentar entender, achar uma forma de cura. Né? Enfim, é o fim dos tempos. O fim do mundo está chegando. Então, realmente, nesse contexto aí, a gente começa a perceber que a mentalidade da época começaram a associar, né, que o mundo realmente iria acabar. Exatamente. Então, a falta de tecnologia e até um paralelo. Se nós pensássemos hoje, no século XXI, nós temos uma doença que gerou um pano de fundo bem parecido, que foi o ebola em alguns anos da África. Sim. Porque o ebola, na verdade, as pessoas, né, não tinham no início conhecimento em si, e literalmente, claro, a gente podia analisar de forma mais social, aqui o professor Pedro seria muito interessante nessa avaliação, porque quem, na verdade, de um modo geral, morreu as pessoas pobres, né? E na verdade, imagine só, as pessoas sem o conhecimento, não tem cura, né? Não existe vacina ainda, e as pessoas morriam às moscas, literalmente eram enterradas, queimadas, etc. Até um paralelo com o que aconteceu lá no século XIV. Então, claro, a falta, às vezes, não é só de conhecimento, é do acesso ao saber também, né? Que muitas vezes ainda deixa a desejar. A própria AIDS, né? A transmissão do HIV, quando o pessoal ficava pensando no começo, não, transmite como? Transmite uma aperto de mão, transmite, né? A pessoa, né, realmente não sabia as formas, né, de contágio, de transmissão. Então, ver como a informação ela é bastante importante, né, no que diz respeito a
a questão do tratamento das doenças e também de como você, né, vai lidar no aspecto social, né, com elas, né? E aqui a nossa resposta, né, professor? Ficou, na verdade, o flagelo da peste negra foi associado ao fim dos tempos, né? Exato. O próprio texto deixou bastante claro para nós aí. E claro, se você, aluno, quer saber mais, nos acompanhe no educadoresdoenem.com.br. Tamo Porque junto. é assim que cai no Enem. É assim que cai no Enem. Aquele abraço, galerinha. Tamo junto.